Mais um tema do dia aqui na redação do 00. Esta quarta-feira, Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos multimédia do 00, fala-nos sobre o tema que tem ocupado a posição central no futebol português nos últimos dias. A acusação de corrupção da SAD do Sport Lisboa e Benfica. Pedro, o Benfica está a ser acusado de quê? É um caso que, sobretudo, remete para Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, que atuaram em nome da SAD do Benfica. Está a ser acusado de três coisas: corrupção desportiva entre 2016 e 2019, oferta indevida de vantagem e também de fraude fiscal qualificada, sendo que esta de fraude fiscal qualificada é aquela que tem mais provas, ou provas mais fortes para poder ou levar a uma acusação. Todas as outras são acusações do Ministério Público que terão as provas menos fortes para que o Benfica possa ser depois julgado. No fundo, o que está aqui em causa é que o Benfica, entre este período, 2016 e 2019, segundo o Ministério Público, terá ajudado o Vitória de Setúbal, que passava por dificuldades financeiras, com uma injeção de cerca de 1,6 milhões de euros, através de contratos sobretudo a exerção o Benfica exerceu a preferência sobre vários jogadores, assinaturas de contratos que no fundo eram contratos fantasma para camuflar, segundo o Ministério Público, mais uma vez digo, a injeção de dinheiro na SAD do Vitória de Setúbal. E isto leva o Ministério Público depois a deduzir que esta injeção de capital, esta ajuda do Benfica, levava a que o Vitória de Setúbal, na hora de jogar contra o Benfica, ou noutros jogos que o Benfica necessitasse, ou até, por exemplo, em posições na Liga, beneficiasse o Benfica nas suas ações. Obviamente que depois o Benfica irá agora tentar provar o contrário, mas são acusações graves de corrupção desportiva e que visam, sobretudo, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, que na altura era o assessor jurídico de Luís Filipe Vieira, em nome da SAD do Benfica. Esta questão, como eu disse, da fraude fiscal qualificada é aquela que terá as provas mais sólidas, uma vez que existem contratos, existem transferências bancárias, e isso incrimina aqui a SAD do Benfica e também Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves. Tudo o resto são no fundo, deduções ou provas indiciadas que indiciam algo, mas que não há uma prova concreta. Por exemplo, não há provas de que nesse período, entre 2016 e 2019, jogadores tenham sido abordados e corrompidos, no fundo, aliciados ou pagos para beneficiar o Benfica de alguma forma. É só uma dedução do Ministério Público que todos estes contratos depois tinham uma contrapartida, que era o Vitória de Setúbal, ao ser ajudado pelo Benfica financeiramente para suprir essa dificuldade que estava a passar, no fundo para também superar as questões legais com a Liga de não ter dívidas ao fisco, de não ter todas aquelas questões no fundo de fair play, como se hoje diz, fair play financeiro, ultrapassados. O Benfica ajudava o Setúbal e a contrapartida que o Ministério Público deduz que havia, ainda sem provas fortes, é que o Benfica depois era beneficiado no campo e fora dele. Perguntava-te por isso mesmo agora, como foram os jogos nesse período e que suspeitas se levantaram? A verdade é que é um período, fomos fazer este exercício de ver entre 2016 e 2019 os jogos entre Benfica e Vitória de Setúbal. Houve 11 jogos, uma vitória do Vitória de Setúbal em 2017, 7 vitórias do Benfica e 3 empates. Se não houvesse suspeitas sobre este período, seriam resultados que não levantariam qualquer tipo de suspeita. No fundo, também a Polícia Judiciária investigou este período e, no fundo, levantou a suspeita que o Clube Sadino tinha facilitado a vida ao Benfica. As palavras do processo é que houve um benefício pela má atuação em campo, alegadamente propositada, de alguns jogadores do Clube Sadino. E este alegadamente propositado é muito difícil de provar, não havendo, obviamente, a questão de provas evidentes de que os jogadores foram aliciados ou que foi-lhes pedido que facilitassem. Portanto, isso não existe, essas provas serão difíceis de trazer ao processo e, por isso, esta parte da corrupção desportiva será a parte em que o Benfica terá uma defesa provavelmente mais forte e que o Ministério Público provavelmente terá mais dificuldades em acusar o Benfica. Já de fraude fiscal será diferente, porque há fortes indícios que pode ter mesmo acontecido. E olhando agora para a vertente judicial, que castigos estão em cima da mesa? Esta é uma questão complexa.
porque há, no fundo, a justiça criminal e depois a justiça desportiva que terá que ser feita pela Federação Portuguesa de Futebol ou pela Liga Portugal, que terá que entrar aqui neste processo. No fundo, o que o Ministério Público está a pedir como medida acessória, ou seja, quase como uma prevenção para que não haja uma adulteração da verdade esportiva e dos campeonatos, é uma medida acessória que se suspenda o Benfica das competições. Isto só pode acontecer no final do processo, quando já não houver mais recursos a fazer. Portanto, é algo que ainda vai demorar muito tempo e, obviamente, o Benfica teria que ser acusado ou teria que ser provado que o Benfica cometeu estes crimes para que depois fosse suspenso. Isso é a medida acessória do Ministério Público, ou pedida pelo Ministério Público. Depois há o lado da Federação Portuguesa de Futebol e do seu lado disciplinar ou da Liga Portuguesa, que poderão entrar aqui no processo, verificar se houve ou não adulteração dos regulamentos disciplinares e pedir uma pena para o Benfica que deverá ser só a perda de pontos, ou a acontecer, também depois de sair esse veredito final do processo, será a perda de pontos, mas é um processo complexo que terá ainda os seus desenvolvimentos, mas obviamente que a justiça criminal e a justiça desportiva com certeza andarão aqui de mãos dadas e em colaboração para entender bem este processo e perceber se o Benfica terá ou não que ser castigado. Mas o que o Ministério Público pede é a suspensão do Benfica dos campeonatos ou das provas profissionais. O que poderá acontecer na justiça desportiva é a perda de pontos. Vamos ver o que é que vem daqui para a frente, mas a acontecer ainda demorará muito tempo e carece, obviamente, agora que os tribunais também façam o seu trabalho. E agora, para que fase segue o processo? Lançado este despacho do Ministério Público e esta acusação ao Benfica por estes 3 casos, nomeadamente da corrupção desportiva, da oferta indevida de vantagem e também da fraude fiscal qualificada, o processo vai seguir agora para a fase de instrução criminal, que é onde o Benfica, para quem não está tanto por dentro destes trâmites e destes processos, aqui é que o Benfica vai entrar, o Benfica e também o Vitória de Setúbal, e quando falo do Benfica SAD, falo também de Luís Filipe Vieira e falo também de Paulo Gonçalves e também do Vitória e dos seus membros na altura da direção, o presidente e o diretor desportivo, que também estão dentro deste processo, é aqui que vão entrar e vão defender-se destas acusações. O Benfica já reagiu, dizendo que são acusações completamente infundadas e por isso agora terá que prová-las e terá que fornecer todos os dados ao Ministério Público para que prove que essas acusações são infundadas. O mesmo para Luís Filipe Vieira, o mesmo para o Vitória de Setúbal. Já agora, Luís Filipe Vieira, que também está pelo Ministério Público está a ser pedida essa medida de impedimento de exercer qualquer cargo diretivo. Mas agora vai para essa fase de instrução criminal que normalmente demora algum tempo. São casos que carecem sempre de muita investigação, de muitos anos perdidos aqui neste processo. Portanto, é algo que se espera que vá demorar algum tempo ainda, antes do julgamento. E o julgamento será a fase final, no fundo. Depois do julgamento ainda poderão haver recursos. Portanto, estaremos aqui a falar de um processo que se vai arrastar nos tribunais durante vários anos. Há casos parecidos que demoraram 5, 7, 10 anos. Portanto, estaremos aqui a falar de um processo que vai arrastar o Benfica aqui e agora passando um bocadinho, ou saindo um bocadinho desta esfera mais judicial, desta esfera, passando para a esfera desportiva, vai arrastar aqui o nome do clube e dos envolvidos para um processo que vai estar aqui a pairar à volta do Benfica durante, presumo eu, vários anos. Portanto, ou julgando, ou comparando com os casos que há na Justiça da mesma complexidade, estamos a falar aqui de vários anos com este processo a pairar por cima do Benfica. Olhando agora para o outro lado da moeda, Rui Costa foi ilibado do caso, como sai o atual presidente do Sport Lisboa e Benfica. Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, na altura o diretor financeiro do Benfica, foram ilibados do caso porque, segundo o Ministério Público, quem estava por trás deste esquema seria Luís Filipe Vieira e o seu assessor jurídico na altura, Paulo Gonçalves, em benefício da SAD do Benfica, alegadamente. Rui Costa, segundo o processo, não estava nos contratos que foram vistos, não assinou qualquer contrato, portanto,
podemos deduzir que não teria conhecimento desses contratos e por isso foi ilibado. No entanto, foi tornado testemunha do caso e estará dentro do processo, obviamente não como um dos acusados, mas para prestar as suas declarações e para se disponibilizar perante os tribunais para dizer o que sabe sobre o caso. Mais uma vez, saindo aqui da esfera judicial, olhando para aquilo que pode trazer para o Benfica, é um caso que nem o presidente atual do Benfica, obviamente, nem os adeptos, sobretudo, adeptos e sócios do Benfica, quereriam ver pairar sobre o clube nesta fase, em que o clube parecia estar desportivamente a retomar uma fase menos positiva, para uma fase melhor agora. Parecia que o clima à volta da direção estava a acalmar um bocadinho face a estes resultados desportivos e volta aqui um caso judicial a entrar na esfera benfiquista, com eleições dentro de um ano. É um caso que poderá ter um impacto grande na insatisfação dos adeptos e sócios do Benfica, que veem o clube ter aqui um dano reputacional, mais uma vez, por causa do seu antigo presidente Luís Filipe Vieira, que tem mais um caso em benefício, alegadamente, da SAD do Benfica, e tudo isto terá consequências, sobretudo na opinião dos sócios. Isto, obviamente, acreditando que o Rui Costa está inocente no caso, mas não deixa de ter o seu nome ligado a uma antiga direção, a um ex-presidente que está a ser julgado, e é o nome do clube que está em causa. Portanto, os sócios dentro de um ano terão a sua palavra e vamos ver que danos é que isto trará para Rui Costa, mas sobretudo também para o Benfica. Obrigado por terem assistido a mais um Tema do Dia. Sigam as redes sociais do 00 e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum tema da atualidade desportiva.